Olá, queridos! Eu sou Elza Mouraria e esse é o canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Hoje nós vamos começar falando sobre a oferta pela culpa. Apesar da oferta pela culpa ser bem parecida com o sacrifício pelo pecado, a oferta pela culpa era oferecida em caso de transgressão, ou seja, em caso de violação dos deveres para com Deus ou violação dos direitos do próximo, como, por exemplo, o descuido do dízimo, pecados relacionados com a propriedade alheia, furto e coisas do tipo. O ofensor que desejasse ser perdoado confessava seu erro à pessoa que ele tinha prejudicado e restituía o prejuízo com um acréscimo de 20%, como uma multa ou uma oferta de reembolso, como você queira entender. Mas não era suficiente reparar o mal feito ao seu próximo e à sociedade. O ofensor precisava apresentar uma oferta pela culpa como sinal de arrependimento. A oferta de um animal, além de simbolizar o custo do pecado, reavivava o sentido da responsabilidade do ofensor diante de Deus. Na realidade, a oferta pela culpa já começava quando o ofensor confessava o seu pecado ao ofendido. O procedimento para a oferta pela culpa já foi descrito no capítulo 5, mas aqui é adicionado um detalhe específico explicando que a oferta pela culpa tinha que ser feita no altar de bronze, também chamado de altar do holocausto. Na sequência, nós temos a lei a respeito das ofertas pacíficas ou ofertas de comunhão, que nós já vimos no capítulo 3. Essa oferta normalmente consistia no sacrifício de um animal e tinha como objetivo desfrutar da paz e da comunhão com Deus. Podia ser apresentada de 3 formas, dependendo das motivações do ofertante. Podia ser oferecida como demonstração de ações de graças, em gratidão por algum favor de Deus. Podia ser oferecida como cumprimento de algum voto e também podia ser oferecida como oferta voluntária, sem nenhuma obrigação específica, mas apenas como uma demonstração de gratidão. Qualquer um que quisesse participar da refeição da comunhão associada à oferta pacífica deveria estar limpo cerimonialmente. Mesmo nos nossos dias, quando um cristão tenta receber coisas espirituais enquanto sabe que está impuro, na realidade não tem nenhuma comunhão com Deus. Em 1 João 1,6 diz que se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Como nós também já estudamos no capítulo 3, a lei com relação à gordura e sangue de animais era a mesma. De maneira nenhuma poderiam ser ingeridos. Além dos significados espiritual e prático que nós já vimos, nós devemos lembrar que a gordura do animal representava sua bondade e também abundância, e isso pertencia a Deus. Além disso, a gordura era a energia armazenada do animal e isso também pertencia a Deus. No caso do sangue, ele representava a vida e a vida também pertence a Deus. Como com as leis anteriores, a pena para a desobediência dessa lei era severa. A pessoa seria excluída da comunidade do povo de Deus. E a parte final do capítulo trata das porções específicas da oferta pacífica que seriam dadas aos sacerdotes Arão e os seus filhos. Deus não estava visivelmente presente no sacrifício, mas mesmo assim ele recebia as ofertas e depois, como ele mesmo diz no versículo 34, dava parte dessas ofertas aos seus sacerdotes nomeados e ungidos por ele. Alguém pode pensar que esse era um benefício excessivo para os sacerdotes. Carne era um luxo no mundo antigo e os sacerdotes tinham mais carne para comer do que a maioria das pessoas. No entanto, devemos lembrar que os sacerdotes, que eram da tribo de Levi, não herdariam nenhuma terra como possessão. Deus disse que ele seria a sua herança e eles deveriam ser sustentados pelas ofertas e dádivas do seu povo. Isso foi estabelecido pelo próprio Deus.
Da mesma forma, a palavra de Deus diz no Novo Testamento que aqueles que servem a Deus e ao seu povo de maneira espiritual e íntegra têm o direito de receber o apoio material do povo de Deus. Este é um direito de todo obreiro sincero e comprometido que serve ao povo de Deus em tempo integral, como faziam os sacerdotes no Antigo Testamento. Bem, os 2 últimos versículos são uma declaração resumida a respeito dos 7 capítulos que estudamos até agora, lembrando sempre que Jesus Cristo cumpriu cada sacrifício por seu povo. Ele é o holocausto, a oferta de cereais, a oferta pacífica, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa para o seu povo. Por sua única oblação de si mesmo, uma vez oferecida, ele se manteve em todas essas relações diferentes. É simplesmente glorioso saber que de uma vez por todas fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo. Amém, queridos? E amanhã nós vamos participar da cerimônia de consagração de Arão e os seus filhos ao sacerdócio, uma cerimônia cheia de detalhes que vale a pena conferir. Até lá!